Vou então dar início ao webinar de hoje com esta temática de intervenção para a mudança das mulheres e homens, apresentando a Joana Pinto Coelho. Portanto, seria o enquadramento jurídico, digamos assim, da igualdade de género ou da suposta igualdade entre homens e mulheres. Ora bem, o enquadramento legal da igualdade de género em Portugal passa naturalmente pela referência constitucional a esta matéria. A Constituição é, como sabemos, o repositório fundamental das normas e princípios que se constituem orientadores, digamos assim, de todo um corpo legislativo ordinário no Estado de Direito Democrático. Sabemos que o Estado também evolui e isto é uma conquista que é muito importante, porque uma coisa é nós termos na lei ou constitucionalmente garantida uma igualdade para todos, outra coisa é permitir a Constituição a possibilidade de que da eliminação de facto de determinadas desigualdades através de mecanismos que, de uma forma, enfim, particularmente particular e específica, possam, em determinados casos, discriminar positivamente ou as mulheres ou os homens. Políticas. Portanto, 42 anos depois da Constituição Democrática, o que é que nós temos hoje em termos igualitários? Temos uma maior relevância jurídico-constitucional dos direitos das mulheres, que começam a ser afirmados e hoje em dia cada vez mais a comunidade e a sociedade está sensibilizada para este problema, para os direitos das mulheres e para os problemas que ao Estado Social de Direito se impõem na defesa destes direitos. Relevância jurídico-constitucional que está também, ou que está embranhada, digamos assim, da transformação do papel das mulheres e dos homens na sociedade portuguesa. É da Constituição da República Portuguesa que parte este reconhecimento da igualdade. É a Constituição da República Portuguesa que depois, em 97, se a memória não me falha, começa a admitir ou passa a admitir ou, enfim, a autorizar, entre aspas, que o legislador possa, em determinados casos, proibir discriminações e, noutros casos, impor discriminações positivas para poder igualar, digamos assim, os homens e as mulheres na sociedade. E, portanto, é a Constituição da República Portuguesa que dá corpo e que dá fundamento à legislação ordinária que depois se foi criando, digamos assim, até aos dias hoje. Se nós olharmos hoje para a Constituição e pelo texto da Constituição, vemos a palavra igualdade em numerosos preceitos, mas a dimensão do princípio da igualdade foi o que eu tentei trazer hoje, concretizado nos normativos essenciais da Constituição da República Portuguesa, que depois deram lugar à legislação ordinária e que hoje vimos debatendo e acolhendo até a data muito recente, como aconteceu, por exemplo, como a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ora bem, o artigo 9º da Constituição da República Portuguesa diz que é tarefa fundamental do Estado promover a igualdade entre homens e mulheres. É uma norma que é introduzida em 1997 e mulheres, o que significa que, a partir desta data, o legislador, o poder público, passa a estar constitucionalmente legitimado para a adoção das tais medidas de discriminação positiva com o objetivo de concretizar, de facto, a igualdade entre homens e mulheres. Depois o artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, portanto, este preceito é alterado apenas uma vez em 2004, portanto, é um preceito que nos acompanha desde 76, para acrescentar a orientação sexual, o que significa que existe aqui alguma estabilidade sobre o entendimento do que é o princípio da igualdade. Este artigo constitui uma expressão qualificada do princípio da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, uma conquista que não podemos esquecer, porque até há muito pouco tempo atrás, e 40 anos é muito pouco tempo atrás, as mulheres ou tinham coartada a sua capacidade civil, política e inclusivamente a capacidade de poder educar, administrar bens e representar os filhos, por exemplo. Em matéria de direito nacional é por aqui o nosso caminho. Existem compromissos internacionais a que o Estado português assumiu e que são, portanto, a nível europeu e a nível das Nações Unidas. Luciana, muito bem-vinda. Bom, boa tarde a todas e a todos que estão no estúdio, as pessoas que estão participando pelo Facebook. Bom, as nossas reflexões hoje, como a formadora Jana já colocou, estão voltadas para as intervenções para a mudança das mulheres e homens, como ela própria desenvolveu muito bem. Eu quero chamar a atenção
para o fato de que esse bloco das 11 webinários, de certa forma, elas já apresentaram vários projetos, ações e experiências exitosas que redundariam em sociabilidades e direitos sociais, portanto, intervenções que vão trabalhar a equidade de gênero ou a igualdade de gênero, né? Potencializando mudanças, comportamentos na construção do feminino e masculino. Então, as próprias webinários, a gente pode dizer que ela já é uma intervenção significativa nesse sentido, ainda mais que ela se utiliza da mídia e a propagação é ampla. E trabalhar esses temas é uma forma de intervenção. Então, a gente já está trabalhando intervenções promotoras de equidade de gênero, porque estamos trabalhando acessos sociais, públicos, possibilidades e relações simétricas entre homens e mulheres. Se a gente está falando da necessidade de mudanças, porque é isso que está implícito, né, das mulheres e dos homens, significa que a gente tem que olhar um pouquinho o porquê dessa necessidade, o que constitui assimetrias. Então, num primeiro momento, eu vou trabalhar alguns elementos conceituais dos estudos de gênero para trabalhar o que a Larissa Pelúcio denomina de pedagogia de gênero. O que seria uma pedagogia de gênero? A pedagogia de gênero, ela orientaria nossos olhares, os nossos comportamentos, os nossos corpos, educando os nossos corpos, disciplinarizando. Ou seja, nós estamos falando da constituição feminino e masculino, que são constituídos de forma simétrica. Então, o que eu estou trabalhando é que as diferenças corporais, elas não deveriam constituir argumentos para gerar desigualdades sociais às mulheres, principalmente. Que as nossas diferenças, elas não devem gerar desigualdades sociais. Nós somos iguais socialmente, ou deveríamos ser reconhecidos iguais socialmente, em direitos e oportunidades. E isso não é motivo para qualquer assimetria ou violência. Estou aqui destacando que essa compreensão está ancorada em uma leitura de direitos humanos. O Brasil, por ser signatário de Pequim, em 1994, ele se compromete a trazer a discussão da transversalidade de gênero e, portanto, trabalhar a igualdade de gênero para as políticas públicas. Esse é um compromisso assumido internacionalmente, acompanhado pelos organismos internacionais e objeto de políticas públicas. A gente teria o exemplo da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que atuou ativamente, foi criada em 2003 até 2015, e atuou ativamente com outras secretarias. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Direitos Humanos, enfim, e que trabalharam a questão das igualdades de gênero com o campo da saúde e educação. Exemplos de políticas públicas que atuaram na equidade de gênero. 2004, Programa Brasil Sem Homofobia, a gente teve, igualmente, um projeto que é com o Ministério da Educação, Programa Escola Sem Homofobia de 2011, apoiado pela Secretaria, pela SECAD, e no âmbito do Ministério da Educação. Esse programa, esse projeto Escola Sem Homofobia, ele visava trabalhar com os preconceitos à população LGBT, com a evasão escolar, trabalhando no sentido de respeito, garantia de direitos às orientações sexuais e identidades de gênero no âmbito escolar. Foram produzidos um conjunto de materiais, que era um kit de material educativo, e aí a gente tinha material audiovisual, cartilhas, enfim, direcionando para professores, gestores das escolas e estudantes.